que você acha desse discurso neopetista agora dos últimos dias, de que dizendo assim, não, vota no Lula, porque a gente já viu, o Lula não é radical. O Lula ele vai fazer um caminho em direção ao centro, ele vai privilegiar a economia, ele vai fazer um Estado desenvolvimentista, ok, você pode não concordar, mas ele não vai romper com liberdades nem individuais, vai cumprir contratos e tudo mais. Parece que esse é o discurso para que você console de alguma forma a sua culpa de votar num bandido e votar nele, né? O que você acha disso, cara? Você acha isso verossímil? Eu acho verossímil e eu acho que é exatamente o que nós vamos ter até o dia da votação. E eu acho que exatamente essa é a pauta do Lula até o dia das eleições. Ele vai fazer um forte aceno para o centro, ele vai fazer um forte aceno de responsabilidade fiscal, não de forte aceno de responsabilidade fiscal, porque já disse que vai romper o teto. Mas o Bolsonaro também não tem interesse nenhum em manter o teto. Vamos deixar isso bem claro. Verdade. Bolsonaro e Lula vão querer destruir esse teto, como o Bolsonaro já fez por meio da PEC dos precatórios. Ele vai precisar destruir esse teto, né? No buraco que ele está se metendo. Pô, é claro. Dando a mão para quem ele está dando, né, bicho? Essa conta vai ter que ser paga. Então, assim, arrebentar com o teto é pauta comum entre eles. Agora, a classe empresarial está desesperada para votar no Lula, e quando você quer muito enxergar uma coisa em alguém, já fica muito fácil. Então, se o Lula fizer bem o trabalho de fazer acenos para o centro, de fazer acenos pró-capitalismo, uma certa economia de mercado, etc., a classe, vamos dizer, a Faria Lima vai abraçar, como já abraçou, pelo menos nesse primeiro turno, e o Lula corre um risco muito grande de ser presidente. Eu acho que agora você tem aí a Tebet, que vai acabar entrando na campanha, e a Tebet teve um desempenho muito interessante, vai acabar entrando na campanha do Lula, e se ele fizer esse discurso mais moderado, tem o Alckmin, né, que fez um baita papel de estrategista nesse contato com os empresários, tentou desfazer a bomba do agro, né? Aquela fala do Lula no Jornal Nacional foi um negócio... Você tá louco, tio. Você queimou ali no meio. Ninguém tá ouvindo nada, né, cara? Esse é o problema, velho. O cara fala, ele tá dizendo o que ele vai fazer e ninguém presta atenção no que ele... Você ensina pro cara assim, cara, você não pode dar bicho de pé se você andar descalço. Você explica pro cara. Aí você fala, beleza. Aí você aplica uma prova no cara, o cara tira 10. Aí você chega em casa, como ele tá, descalço. Mas vamos fazer aqui um cálculo aqui. Vamos nos colocar na situação do outro. Vamos pegar aqueles caras que ganham até um salário mínimo, que dependem de auxílios, que dependem de favores estatais. Esse cara, ele tem uma memória afetiva extraordinária com relação ao governo do PT. Né? Então, assim, aquela ideia de colocar a gente da família dentro da universidade, você acha que a pessoa pobre, que nunca teve ninguém dentro da universidade, quando o filho ou o sobrinho entra, o cara está pensando assim na qualidade do ensino que ele está tendo, fala, não, meu filho está na universidade, meu filho vai ser doutor, não sei. Então, isso na cabeça dessa pessoa já cria um impacto extraordinário. Outra coisa gente, empresário brasileiro, especialmente os grandes empresários brasileiros, o que eles vão fazer? Eles vão repassar custo. Então, quem vai ali sofrer com essas decisões com relação a maior ou menor estado é especialmente classe média. Então, se você pensar, se a Faria Lima fechar com Lula e se a maioria dos brasileiros, que são os pobres, fechar com Lula, não vai ser simples reverter esse voto anti-Bolsonaro, não vai ser uma tarefa simples, não. Qual que você acha que é a importância do Zema agora para o Bolsonaro? Já que a gente foi para esse lado, agora no segundo turno, a gente pega e vê Minas Gerais, você teve o Zema sendo eleito no primeiro turno aí, que foi o que a gente falou lá no começo dessa coisa doida, né, de voltar a 56% no 56% no Zema e o Lula ter ganho no primeiro turno em Minas Gerais, né? Você acha que isso coloca o Zema numa questão de protagonismo? E como que o Bolsonaro, você acha que politicamente poderia
encarar isso, cara. E ampliando um pouco, não só o Zema, todos os que ganharam com uma mesma pauta política do Bolsonaro, ou seja, que tem as mesmas, dividem das mesmas propostas, pelo menos alegadas para o Bolsonaro, você acha que teria espaço para algo tipo uma carta aos brasileiros ou alguma coisa no sentido de vamos fazer um projeto programático para que você aderindo ao projeto, né, de pautas comuns, nós tenhamos legitimidade para tentar reverter o ódio que as pessoas sentem por você? Não, eu sou muito cético em relação a isso. Eu sou muito cético. Eu acho que são duas eleições completamente diferentes. Eu vou te falar porque, assim, eu tive muita gente... Olha, eu tive um caso aqui que foi muito engraçado, que a gente riu muito internamente, de uma moça que votou no Lula para presidente, no Cleitinho, que é bolsonarista, para senador, em mim para deputado federal, e deputado estadual, sei lá, num pessoalista, fez uma salada. Então, assim, não existe uma lógica racional nessa escolha. Eu acho que o Zema, a não ser que ele compre, mas assim, visceralmente uma campanha bolsonarista, visceralmente, assim, que ele entre mesmo, fala, sou Bolsonaro, aparece abraçado, tira foto e grita, talvez aí possa ter alguma influência, mas ele virar público e falar assim, não, Bolsonaro é o melhor mesmo, nós estamos com o Bolsonaro. Não vai. Mas não é mais de melhor, não? Ele é mais... mas gosto do Bolsonaro. Cara, não vira. Eu acho que não, pelo menos o Estado vai continuar rachado. É isso, é só se o Zema entrasse mesmo assim de cabeça para falar assim, tem algum poder de conversão. Então, eu modestamente, posso estar completamente errado, eu não vejo esse protagonismo todo aí, a não ser que seja uma compra sanguínea, o que seria não muito interessante para o próprio Zema, né, que tem pretensões em 2026. Então, aproveitando esse gancho, pode dar uma queimada, né? Pode dar uma queimada. Aproveitando esse gancho, você acredita que em 26, pensando no Zema enquanto presencialmente o maior expoente do Partido Novo, ou o último pilar que restou do Templo do Novo que ruiu nessa eleição. Acabou-se, como sobrou uma coluna. Entrou na Kombi e todo mundo voltou junto pra casa. Não, parecia a bruxa do leste, joga água, ela dissolve. É isso que mata nós. Mas, enfim, eu falo isso com muita dor no coração. Mas, sim. O legal aqui é que a gente fala a verdade nua e crua, mas dói em todo mundo.